Meus pais não me aceitaram. Então quando eu fiquei rico, não aceitei eles também. Eu cresci numa cidade pequena demais pra esconder qualquer coisa. E grande demais pra eu fugir. Aquelas cidades em que todo mundo sabe quem você é antes mesmo de você saber. Onde seu sobrenome pesa mais que seu nome. Onde o passado dos seus pais vira o seu futuro automático. Meu nome é Eloy. E por muito tempo eu não fui um filho. Fui um projeto. Meu pai, Sargento Augusto, era conhecido por todos. Postura reta, voz firme, farda passada até nos fins de semana. Quando ele entrava em qualquer lugar, o ambiente ficava silencioso. Não por respeito apenas. Por medo. Minha mãe, Helena, professora aposentada, era admirada como exemplo de moral e disciplina. Sempre sorridente em público, sempre rígida dentro de casa. Aquela mulher que falava baixo, mas fazia doer mais do que grito. Educação se constrói com limites, ela dizia. E limites na nossa casa significavam castigos. Não estou falando de ficar sem videogame ou sem sair no fim de semana. Estou falando de ficar de joelhos no milho, em silêncio, olhando para a parede. Estou falando de dias inteiros sem ninguém dirigir uma palavra a mim, como se eu tivesse deixado de existir. O silêncio era o pior. Eu aprendia cedo que sentir era fraqueza. Questionar era desobediência. E existir do meu jeito era inaceitável. Desde pequeno, meu destino já estava decidido. Vai estudar em colégio militar. Vai fazer direito. Vai casar com uma boa moça. Vai morar perto. Minha mãe dizia tudo isso como quem escolhe móveis para uma casa. Quero netos perto de mim, Eloy. Eu tinha 13 anos quando ouvi isso pela primeira vez. 13. No colégio militar, eu aprendi a marchar antes de aprender a me entender. Aprendi a baixar a cabeça, a obedecer ordens, a engolir sentimentos. Lá, eu não era Eloy. Eu era um número, um uniforme, uma expectativa. Eu tentava ser o filho perfeito. Notas boas. Postura correta. Silêncio absoluto. Mas tinha algo em mim que não se encaixava. Um incômodo que eu não sabia nomear. Uma sensação estranha quando eu olhava demais para alguns colegas. Um frio no estômago que não vinha do medo. Vinha da curiosidade. Eu achava que era defeito. Achava que, se me esforçasse mais, passaria. Até o dia em que tudo mudou. Eu tinha 16 anos. Era uma tarde qualquer, daquelas em que o tempo parece parado. Eu estava na casa de um amigo do colégio, o Lucas. A gente estudava junto, ria das mesmas besteiras, dividia segredos pequenos. Aqueles que ainda não assustam. Alguém sugeriu verdade ou desafio. Coisa boba. Adolescente sendo adolescente. Até que alguém falou rindo. Desafio o Eloy a beijar o Lucas. Risos. Empurrões. Aquela zoação típica. Eu podia ter recusado. Mas não recusei. Foi rápido. Desajeitado. Um beijo que durou segundos, mas que explodiu tudo dentro de mim. O mundo não acabou. O chão não se abriu. Deus não apareceu para me punir. O que apareceu foi outra coisa. Certeza. Quando nossos lábios se afastaram, ninguém percebeu. Todo mundo continuou rindo, gritando, fazendo piada. Mas eu fiquei em silêncio. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela garganta. Minhas mãos tremiam. Não de culpa, de reconhecimento. Eu entendi. E naquele momento, eu soube de uma coisa com uma clareza assustadora. Se meus pais descobrissem quem eu era de verdade, eu não teria mais casa. Voltei pra casa naquele dia com um uniforme impecável, a postura perfeita e um segredo grande demais pra caber em mim. Na mesa do jantar, meu pai falou sobre disciplina. Minha mãe comentou sobre a faculdade de Direito em outra cidade. Eu mastigava devagar, sentindo que algo tinha mudado pra sempre. Eles não sabiam. Mas eu sabia. E pela primeira vez na vida, entendi que o futuro que eles tinham planejado não tinha espaço pra mim. Em casa, eu continuava sendo o mesmo Eloy. Ou pelo menos a versão que eles aceitavam. Acordava no horário exato. Arrumava a cama com o lençol esticado, sem uma dobra fora do lugar. Respondia, sim senhor, pro meu pai. Sim senhora, pra minha mãe. Nunca levantava a voz. Nunca questionava. Minha mãe gostava de dizer orgulhosa, meu filho é disciplinado. E eu era. Por sobrevivência. Eu aprendia rápido que obedecer doía menos do que resistir. Então eu vestia a máscara perfeita dentro de casa. O filho educado. O futuro advogado. O rapaz, direito. Mas a escola... A escola era outra coisa. No colégio militar, qualquer passo fora da linha virava assunto. E de repente, eu comecei a dar passos que não combinavam com o sobrenome que eu carregava. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Primeiro, eu parei de sentar com os filhos dos amigos dos meus pais. Aqueles meninos de sobrenome conhecido, futuro garantido, conversa vazia. Os mesmos que minha mãe fazia questão de convidar pra casa. Ande com gente do seu nível, Eloy. Só que eu não me sentia do nível deles. Comecei a almoçar em outra mesa, no fundo do pátio. Onde ninguém prestava muita atenção, lá estavam os que sempre eram chamados de problema. O menino repetente, a garota skatista que vivia na coordenação, o garoto quieto demais que todo mundo evitava, gente que não se encaixava, como eu. Eles me olharam estranho no começo. O certinho perdido? Alguém riu. Mas eu fiquei. E pela primeira vez ninguém esperava nada de mim. Não esperavam que eu fosse exemplo, nem orgulho, nem futuro perfeito. Eles só me aceitavam ali, sentado no chão, dividindo um lanche, ouvindo música baixa escondida no celular. Era pouco, mas pra mim era liberdade. Eu comecei a rir mais, a falar coisas que eu pensava, a ouvir histórias que não passavam pelo filtro da moral da minha mãe. Descobri que existiam vidas muito diferentes da minha, e que todas continuavam existindo, mesmo sem aprovação. Eles me chamavam de rebelde. Eu não quebrava regras grandes, não brigava, não faltava aula, não desrespeitava professores. Meu crime era outro. Eu não pertencia mais ao lugar que tinham escolhido pra mim. E isso incomodava. Você anda estranho, Eloy. Um colega comentou certa vez. Mudou de turma? Cuidado, seu pai é quem é. Eu fingia que não ouvia. Em casa nada mudava. Eu continuava chegando no horário, continuava estudando, continuava obedecendo. Mas algo em mim já não cabia naquele silêncio. E silêncio, em cidade pequena, dura pouco. Eu não sabia quando. Não sabia como. Só sei que enquanto eu achava que vivia duas vidas separadas, alguém começou a juntar as peças. Uma professora comentou com outra. Um pai comentou com uma mãe. Alguém reconheceu meu sobrenome onde ele não devia estar.
E sem eu saber, as coisas começaram a chegar nos ouvidos da pessoa errada. Minha mãe. Helena nunca perguntava antes de tirar conclusões, e quando ela descobria algo, não gritava, não discutia. Ela planejava. Eu continuei achando que estava tudo sob controle. Até o dia em que cheguei em casa e percebi que o silêncio tinha mudado de peso. E pela primeira vez, senti que aquela liberdade recém-descoberta ia cobrar um preço alto demais. Eu devia ter percebido antes. A casa estava arrumada demais, silenciosa demais. Minha mãe não perguntou como foi a escola. Meu pai não estava assistindo TV. Os dois estavam sentados à mesa da sala, lado a lado, como se estivessem me esperando há horas. Senta, meu pai disse. Não foi um pedido. Sentei. Minha mãe cruzou as mãos, olhando para mim como se eu fosse um aluno que tinha colado na prova. Você anda nos envergonhando, Eloy. Meu coração afundou. Como assim? Ela puxou um papel da bolsa. Anotações, nomes, horários. A gente sabe com quem você anda. Sabe onde você fica. Sabe o tipo de influência que você anda aceitando. Meu pai bateu a mão na mesa. Eu não criei filho pra virar motivo de comentário. Eu tentei falar. Juro que tentei. Eu não fiz nada de errado. Eu só... Errado? Minha mãe me interrompeu, rindo sem humor. Você anda com aquela gente, aquela galera sem futuro, sem moral. Eu senti o rosto queimar. Eles são meus amigos. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Meu pai se levantou devagar. Chegou tão perto que eu senti o cheiro do sabão da farda. Você não decide nada. Você é meu filho. E enquanto morar aqui, vai seguir o que a gente manda. Foi aí que algo em mim quebrou. Eu tentei. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu sempre tentei ser o que vocês queriam. Minha mãe levantou também. Então por que insiste em agir como se fosse... isso? Ela não terminou a frase. Não precisou. Eu respirei fundo. Meu corpo inteiro tremia. Porque eu sou assim. Meu pai ficou vermelho. Assim como? Eu engoli o choro. Eu não sou quem vocês querem. A mão dele subiu rápido. Não chegou a me acertar, mas ficou no ar, ameaçando. Cala a boca! Minha mãe apontou para a escada. Suba! Arrume suas coisas! O quê? Você ouviu? Ela disse fria. Não vou permitir esse tipo de vergonha dentro da minha casa. Meu pai virou de costas e subiu antes de mim. Eu subi com as pernas bambas. Peguei roupas, alguns cadernos, um par de tênis velho. Nem tudo cabia. Nem tudo importava mais. Quando eu desci, meu pai já estava na janela do andar de cima. Sem me olhar, ele começou a jogar minhas coisas. Uma camisa, um livro, meu casaco. Tudo caía no quintal, molhado pela chuva que começava a cair. Pai, para. Ele finalmente me olhou. Sai! Minha mãe abriu a porta da frente. Essa casa não é lugar pra você agora. Meu pai gritou da janela, com a voz que a cidade inteira conhecia. Só vai voltar aqui quando virar gente de novo. A porta bateu. Eu fiquei ali parado, com o barulho da chuva ficando mais forte. Peguei minhas coisas do chão, enfiei tudo numa mochila rasgada. No bolso eu tinha alguns reais amassados. Era isso. Saí andando naquela noite chuvosa, sem destino. No começo, eu chorei. Chorei de medo, chorei de dor. Chorei por tudo que eu perdi em minutos. Mas no meio da rua vazia, com a água escorrendo pelo rosto, uma certeza cresceu dentro de mim. Silenciosa, firme, impossível de apagar. Eu não voltaria. Nem quando pedissem, nem quando implorassem, nem quando eu virasse exatamente o que eles nunca aceitaram. Eu dormi mal naquela primeira noite, não porque estava na rua, mas porque ainda não tinha coragem de admitir que não tinha mais casa. A chuva não parou. Minhas roupas ficaram pesadas, a mochila ainda mais. Andei sem rumo até chegar a um abrigo municipal, daqueles prédios antigos, com luz fria e cheiro de café ralo. Tem vaga? Perguntei. A mulher da recepção me olhou de cima a baixo. Reconheceu meu sobrenome quando eu disse. O olhar mudou. Você é o filho do sargento? Assenti. Ela não fez escândalo, não fez drama, só suspirou. Tem uma cama, só por hoje. Era um colchão fino, um cobertor áspero, um teto. Foi suficiente. Na manhã seguinte, acordei com um vazio no estômago que doía de verdade. Não aquela fome que passa, aquela que deixa fraco. Saí cedo. Passei por padarias, mercados, casas conhecidas. Pessoas que já tinham estado na minha sala de estar, que tinham elogiado minha educação, que tinham apertado a mão do meu pai. Eu não pedi a pena, nunca pedi. O senhor teria algo que sobrasse? Qualquer coisa já ajuda. Alguns desviavam o olhar, outros cochichavam. Alguns ofereciam pão velho sem me encarar. Teve quem dissesse, seu pai sabe disso? Eu só respondia, não. E seguia. Meu celular estava quase morto. Voltei ao abrigo à tarde, pedi pra carregar um pouco. Enquanto ele ficava ligado na tomada, eu fiz a única coisa que ainda me conectava a alguém. Mandei mensagem pros amigos. Não dramatizei, não contei tudo. Só disse. Fui embora de casa. Tô bem. Obrigado por tudo. Alguns responderam na hora. Outros demoraram. Teve quem dissesse pra eu voltar, pedir desculpa. Esperar passar. Eu li tudo em silêncio. Enquanto o celular carregava, eu fiz contas na cabeça. Abri a carteira. Contas pequenas, moedas, dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus. Não pra longe, mas pra fora. A cidade mais próxima ficava a poucas horas. Lá ninguém me conhecia. Meu sobrenome não significava nada. Meu pai não era ninguém. Ainda faltavam 2 meses pra eu fazer 18 anos. 2 meses sem garantia, sem adulto por mim, sem plano. O medo veio forte, mas a ideia de ficar doeu mais. Naquela noite, arrumei a mochila com o que restava. Passei pelo abrigo, agradeci. Ninguém tentou me segurar. Fui até a rodoviária. O ônibus estava quase vazio. Comprei a passagem com a mão tremendo. Sentei perto da janela. Quando o ônibus começou a andar, eu encostei a testa no vidro. A cidade foi ficando para trás. As luzes diminuindo. As ruas conhecidas desaparecendo. Eu não sabia onde ia dormir na semana seguinte. Não sabia como ia trabalhar. Não sabia se ia dar certo. Mas sabia uma coisa com uma clareza absurda.
Eu estava começando do zero, sem sobrenome, sem promessa, sem ninguém me dizendo quem eu deveria ser, com medo sim, mas com uma determinação que eles nunca tinham conseguido quebrar. Os primeiros dias na cidade nova foram duros. Ninguém perguntava meu passado. Ninguém queria saber meu nome completo. Ali, eu era só mais um garoto magro, com mochila gasta e olhar atento demais. Arrumei o que dava, carreguei caixa em mercado, limpei quintal, distribuí panfleto no sol. Trabalho vinha e ia. Dinheiro também. Dormia onde dava. Às vezes num quartinho emprestado. Às vezes dividindo colchão com outros dois. Às vezes sozinho, com a mochila servindo de travesseiro. Eu contava os dias no calendário mental. Faltavam semanas para eu fazer 18. Foi num desses trabalhos temporários que alguém reparou em mim de verdade. Era uma obra pequena, reforma de uma casa antiga. Eu estava ali para carregar saco de cimento, nada além disso. Mas fiquei parado por alguns minutos, olhando a fachada descascada, as colunas tortas, os detalhes quase apagados pelo tempo. O mestre de obras, seu Nivaldo, estranhou. Tá olhando o quê, moleque? A casa. Ela não vai se construir sozinha. Mais tarde, no intervalo, peguei um papel velho e um lápis emprestado. Desenhei. Não era perfeito, mas era fiel. Cada arco, cada rachadura, cada proporção. Seu Nivaldo pegou o papel, franziu a testa. Você já trabalhou com isso? Balancei a cabeça. Não. Então como você fez isso de cabeça? Dei de ombros. Eu observo. No dia seguinte ele me chamou de volta. Vem cedo. Virei ajudante de pedreiro. Não era fácil. O corpo doía. O sol castigava. As mãos rachavam. Eu ouvia comentários atravessados. Esse aí não aguenta. Muito quieto. Estranho. Eu engolia tudo. Nunca pedi ajuda. Nem quando o cansaço fazia as pernas tremerem. Nem quando a saudade apertava. Nem quando à noite eu pensava que talvez fosse mais fácil voltar e pedir desculpa por algo que eu não tinha feito. Mas eu lembrava da porta batendo. Da frase jogada como sentença. Só volta quando virar gente. Então eu continuava. Seu Nivaldo começou a me pedir opinião. Se a gente derrubar isso aqui, aguenta? Essa parede tá fora de prumo? Eu respondia com cuidado. Pensava antes. Visualizava tudo na cabeça. Minha memória era boa. Meu olho, atento. Eu via as construções como histórias. Sabia onde algo ia ceder antes de cair. Sabia onde reforçar. Quando fiz 18 anos, não teve bolo. Não teve parabéns alto. Não teve família. Teve uma marmita fria, um bom trabalho curto e um envelope com o pagamento da semana. Mas naquela noite, deitado num quarto alugado, eu sorri sozinho. Eu tinha chegado até ali, sem pedir, sem voltar, sem me dobrar, e pela primeira vez pensei algo que nunca tinha ousado antes. Talvez eu fosse mais do que eles diziam que eu era. A mensagem chegou numa tarde comum. Meu celular vibrou em cima da mesa, entre livros riscados e uma xícara de café frio. Um número que eu não via há muito tempo. Minha mãe. Por que você ainda insiste em ser difícil, Eloy? Você não vai sobreviver assim. Eu fiquei olhando a tela por alguns segundos. Não senti raiva, não senti medo, senti distância. Eles achavam que eu ainda estava perdido, que eu ainda dormia em abrigos, que eu ainda pedia comida, que em algum momento eu ia aparecer de cabeça baixa, pedindo pra voltar. Eles não sabiam. Eu já não estava mais sobrevivendo. Eu estava vivendo. Trabalhava durante o dia na obra, agora fixo. Seu Nivaldo confiava em mim mais do que em muito pedreiro antigo. Às vezes me pedia para redesenhar plantas antigas, pensar soluções, adaptar espaços. Foi ele quem falou primeiro como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você já pensou em estudar isso? Isso o quê? Arquitetura. Eu ri. Isso não é pra gente como eu. Ele não riu de volta. É exatamente pra gente como você. Com o dinheiro que eu tinha juntado, mais uma ajudinha silenciosa dele, que nunca chamou de empréstimo, eu comecei a estudar à noite. Apostilas usadas, vídeos, exercícios feitos à mão, madrugada adentro. Cheguei a pensar em desistir. Muitas vezes, o cansaço era grande. O medo de falhar também. Às vezes, a voz dos meus pais voltava na minha cabeça. Isso não é pra você. Você vai quebrar a cara. Mesmo assim, eu continuava. Na semana do resultado da faculdade pública, eu quase não dormi. Fiquei atualizando a página com o coração disparado, já preparado pra decepção. Quando vi meu nome, não estava entre os aprovados diretos. Estava na lista de espera. Eu encostei na cadeira. Respirei fundo. E pela primeira vez, não me senti castigado. Não parecia punição dos céus. Não parecia erro. Parecia caminho. Parecia como se, depois de tudo, o mundo tivesse dito baixinho: você pode. Fechei a página. Olhei em volta. Meu quarto simples. Meus livros. Minha vida construída com as próprias mãos. Apaguei a mensagem da minha mãe sem responder. Porque, afinal, eu não precisava provar mais nada. A ligação veio numa manhã simples. Número desconhecido. É o Eloy? Sim. Aqui é da universidade. Surgiu uma vaga. Eu desliguei o telefone e fiquei alguns segundos parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois, sentei no chão. E chorei. Não de dor. De alívio. O primeiro dia de faculdade foi estranho. Eu me sentia deslocado, mais velho que alguns, mais cansado que quase todos. Enquanto falavam de intercâmbio e viagens, eu pensava em contas e horários de trabalho. Mas ninguém me expulsou dali. Fiz amizade com quem sentava perto. Gente comum, gente curiosa, gente que também vinha de longe. Descobri que eu não precisava explicar tudo para ser aceito. À noite continuava trabalhando. De dia estudava. Fins de semana viravam prancheta, café e lápis. Meus projetos chamavam atenção não por serem perfeitos, mas por serem humanos. Você pensa em quem vai usar o espaço? Uma professora comentou. Eu pensava mesmo. Pensava em gente como eu tinha sido. Tive meus primeiros amores ali. Nada grandioso no começo. Mãos dadas tímidas, conversas longas, despedidas silenciosas. Pessoas que passaram, deixaram marcas, ensinaram que carinho não precisava doer. Pela primeira vez, eu amava sem medo. Os anos passaram rápido e devagar ao mesmo tempo. Quando me formei, já trabalhava como estagiário. Depois, assistente. Depois, arquiteto.
Projetos pequenos viraram médios, reformas viraram prédios. Meu nome começou a circular. Na cidade, até quem conhecia meu passado comentava: "Você viu o Eloy? Dedicado demais. Nunca nega ajuda." E era verdade. Eu ajudava porque alguém tinha me ajudado quando eu precisei, porque eu sabia o peso de não ter ninguém. Quando abri meu próprio escritório simples, com uma mesa grande e janelas largas, eu pendurei um desenho antigo na parede, a fachada de uma casa velha. O primeiro desenho que alguém levou a sério. Às vezes, eu passava em frente à cidade onde cresci. Não entrava. Não precisava. Eu tinha construído algo muito maior do que eles planejaram pra mim. Eu tinha construído a mim mesmo. O sucesso não chegou de uma vez. Ele foi chegando em camadas. Um projeto bem executado levou a outro. Um cliente satisfeito indicou mais dois. Meu nome começou a circular fora da cidade, depois fora do estado. Vieram parcerias, entrevistas pequenas, convites para assinar projetos maiores. Eu trabalhava muito. Mas agora era diferente. Eu gostava. Gostava de virar noites desenhando não por medo, mas por escolha. Gostava de ver ideias saindo do papel e virando espaço de vida. Casas, centros culturais, reformas que respeitavam o antigo sem medo do novo. Diziam que meus projetos tinham identidade. Eles parecem ter história. Tinham mesmo. Com o tempo, o escritório cresceu. Mudei de endereço. Troquei a mesa improvisada por uma grande prancheta de madeira. Contratei gente. Ajudei recém-formados como eu um dia fui ajudado. Quando comprei o sobrado, não foi por ostentação. Foi por silêncio. Luz entrando pelas janelas altas. Uma escada de madeira antiga. Plantas espalhadas. Um lugar que finalmente parecia... meu. Às vezes eu pensava no garoto de mochila rasgada esperando o ônibus na chuva. Não com dor. Com respeito. Naquela noite eu estava sozinho em casa. Tinha acabado de largar os sapatos, deixado os projetos sobre a mesa e servido um copo de água quando ouvi o som. 3 batidas na porta. Secas. Firmes. Não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico. Mas a luz do corredor estava fraca demais para distinguir rostos. Só vi silhuetas. 2. Meu primeiro impulso foi ignorar. Mas algo antigo se mexeu dentro de mim. Abri a porta. Por um segundo, o tempo parou. A postura era a mesma. O olhar rígido também. O cabelo da mulher agora tinha fios brancos que eu não lembrava. Meu pai. Minha mãe. Parados ali, na porta do sobrado que eu tinha comprado com a vida que eles disseram que eu não teria. Minha mãe foi a primeira a falar com a voz contida. Eloy. Meu pai pigarreou desconfortável. Ficamos sabendo que você... se deu bem. Eu não disse nada, só segurei a maçaneta sentindo o peso exato daquele momento. Anos atrás, eles tinham me mandado sair, tinham fechado uma porta na minha cara, agora estavam ali, esperando que eu abrisse a minha. Ficamos ali, parados por alguns segundos longos demais. Eu de um lado da porta, eles do outro. Meu pai foi o primeiro a quebrar o silêncio, com a mesma voz firme de sempre. Mas agora, um pouco rachada. Você cresceu. Eu quase ri. O tempo costuma fazer isso. Minha mãe olhava a casa por cima do meu ombro. A escada, as paredes, o chão limpo, os detalhes. Ela engoliu seco. Soube que você é arquiteto. Sou. Bem-sucedido. Trabalho bastante. As palavras eram curtas, controladas. Eu não precisava explicar nada. Meu pai pigarreou de novo. As coisas mudaram, Eloy. Eu apoiei o braço na porta. Mudaram mesmo. Minha mãe respirou fundo, como se estivesse se preparando para dar aula. Seu pai não está bem. A aposentadoria não veio como esperávamos. A casa ficou pesada demais. Finalmente, não era saudade, não era arrependimento, era necessidade. Nós somos sua família. Ela completou. Eu olhei para eles com calma, sem ódio, sem tremor. Quando eu precisei, vocês não foram. Meu pai fechou o rosto. Você fez escolhas. Eu assenti. Fiz. E nós também. Minha mãe deu um passo à frente. Você não vai virar as costas pra gente. Eu pensei na chuva, na mochila, no milho, na frase jogada da janela. E então respondi baixo e claro. Vocês viraram primeiro. O silêncio caiu pesado. Meu pai respirava fundo, claramente segurando o orgulho. Você não sobreviveria sem a gente. Eu sorri, pequeno, sem provocação. Eu vivi sem vocês. A voz da minha mãe falhou pela primeira vez. Então, você não vai ajudar? Eu pensei bem antes de responder. Não por dúvida, mas por respeito a quem eu fui. Não. A palavra ficou no ar. Não vou pagar contas. Não vou abrir minha casa. Não vou fingir que nada aconteceu. Meu pai apertou os punhos. Depois de tudo que fizemos por você, eu interrompi, sem elevar a voz. Vocês fizeram por vocês. Eu fiz por mim. Dei um passo para trás. Eu não odeio vocês. Mas não devo nada. Minha mãe chorava em silêncio agora. Eu abri a porta um pouco mais, não para convidar, mas para encerrar. Eu virei gente. Disse, olhando direto para o meu pai. Só não virei o tipo que vocês aceitariam. Fechei a porta. Não bati. Tranquei. Do lado de dentro, encostei a testa na madeira por um segundo. Só respirei fundo e segui andando pela minha casa, porque pela primeira vez na vida, eu era quem decidia quem podia entrar.